bom dia a todos, a todas, a todos, a todas as pessoas presentes nesse momento tão especial. Eu declaro agora aberta a nossa aula inaugural da oferta 2023 do curso de especialização Lato Sensu em Ensino de Ciências, anos finais do ensino fundamental, Ciência 10. Eu sou a professora Caé, sou a coordenadora do curso, e é com muita alegria que nós estamos aqui hoje reunidos para dar as boas-vindas a todos vocês que estarão conosco nessa jornada. A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, dá as boas-vindas a todos os estudantes do C10. É com uma grande satisfação que o Instituto de Educação à Distância da Unilab, a Universidade Aberta do Brasil, o AB, e o Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, ICEM, declaram oficialmente o início tão esperado das atividades do nosso C10. O curso é na modalidade à distância e, além de ser ofertado aqui na Unilab, ele é ofertado em mais 17 instituições de ensino superior do Brasil. O C10 é um curso de especialização promovido pela CAPES para professores da educação básica que lecionam para as disciplinas, prioritariamente de ciências para os anos finais do ensino fundamental, 6º ao 9º ano. É realizado na modalidade de ensino EAD, Educação à Distância, e tem como garantia da Fundação a certificação do MEC, junto às instituições parceiras, sendo que a Unilab é uma delas. Nesse ano de 2023, na Unilab, o curso será ofertado para 128 cursistas, nos polos de Redenção, Aracoiaba, Limoeiro do Norte, Jaguaribe, Campos Sales, Sobral e Boa Viagem. Para que esse curso aconteça, nós temos o apoio dos coordenadores de polo, que eu citarei agora. Em Aracoiaba, o coordenador de polo é o João Ferreira Neto, em Boa Viagem, Cícero Vale, Campos Sales, Mara Leopoldo Lima de Alencar, Jaguaribe, Tereza Peixoto, Limoeiro do Norte, Ângela Bezerra, Redenção, Jefferson Falcão e em Sobral, Nairlen Cardoso Sá Firmino. O meu agradecimento a todos vocês que promovem o curso aí nas suas cidades e nos seus polos. Muito obrigada. Também teremos, nessa edição, tutores à distância e tutores presenciais que estão em fase de seleção. Os nossos tutores à distância são Luiz Gomes de Moura Neto, no Polo de Redenção, Bergson Rodrigues Siqueira de Mello, no Polo de Campos Sales, Tássia Pinheiro de Souza, no Polo de Sobral, e Diego Matos Araújo Barros, atuando nos polos de Limoeiro do Norte, Jaguaribe, Boa Viagem e Aracoiaba. Já agradeço antecipadamente o trabalho de todos vocês, que são fundamentais para que o curso possa ocorrer. Além de todo o apoio dos coordenadores e dos tutores de polo, o curso conta com uma equipe muito competente dentro do âmbito da Unilab, formada por muitas pessoas. E agora eu gostaria de fazer o meu agradecimento especial a essa equipe, que sem ela o curso, com certeza, não estaria acontecendo agora. Então, o meu agradecimento especial a Ana Paula Gomes, o Rafael Cipriano, a Isaura Abreu, o Jason Lima, Francisco Jorge, o professor Carlos Barros, a professora Sandra Calado e muitas outras pessoas que participaram direta e indiretamente dessa organização da oferta. O meu muito obrigada. Na manhã de hoje, nós temos presentes alguns convidados que vão participar desse momento inicial da nossa cerimônia de abertura da oferta 2023 do C10. Temos aqui presentes a vice-reitora da Unilab, professora doutora Cláudia Carioca, o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor doutor Carlos Henrique Lopes Pinheiro, o diretor do Instituto de Educação à Distância e coordenador-geral, UAB, professor doutor Antônio Carlos da Silva Barros, e o vice-diretor do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, professor doutor Michel Lopes Grangeiro. Então, agora eu passarei a palavra ao professor
doutor Michel Lopes Grangeiro, vice-diretor do ICEM, para que ele faça suas considerações. Bom dia a todos, a todas, a todes. Eu quero começar cumprimentando os presentes que estão aqui comigo. Quero dizer que é uma satisfação dividir com vocês, né, esse momento tão importante para a nossa universidade, para a Unilab. Queria também cumprimentar o pessoal do IEAD, né, que dá todo o suporte para a gente poder realizar esse momento tão importante para a gente. E quero cumprimentar também você que nos acompanha aí através do YouTube, tá bom? Bom, eu quero dizer que para mim é uma grande satisfação, né? Fico bastante feliz em fazer parte dessa aula inaugural do C10, né? Um momento tão importante para uma especialização tão importante como é o C10, né? A gente sabe que o ensino, né, em geral, precisa de muita qualificação. E o ensino de ciências, que é quem vai atuar, quem está lá na base mesmo, né, do ensino fundamental, esse é que precisa realmente ser bem estruturado. E essa especialização, ela chega exatamente com esse propósito. Então, eu fico muito feliz que essa especialização esteja dando certo, tá bom? Para que a gente consiga realmente solidificar o ensino de ciências, trazer os alunos mais bem qualificados para o ensino médio e assim recebê-los, né, na nossa universidade no ensino superior, tá bom? Então, eu quero dizer que a direção do ICEM, né, do Instituto de Ciências Exatas e da Natureza, está à disposição para o que vocês precisarem nesse momento tão importante que vocês estão tendo agora, tá bem? Então, quero terminar minha fala mais uma vez agradecendo o convite e desejando boa sorte para todo mundo que está fazendo essa especialização, tá bem? Muito obrigado. Obrigada, professor Michel, pelo apoio, pela parceria do ICEM, né, que é o instituto que abriga o C10 dentro da Unilab, com todo o apoio do IEAD. Agradecemos a sua participação. Passo agora a palavra ao diretor do IEAD e coordenador geral UAB, professor adjunto, professor doutor Antônio Carlos da Silva Barros. Olá, bom dia, professor Caé, bom dia a todos presentes. Gostaria de dizer que chegamos a este momento tão esperado de início da oferta do C10 nos respectivos polos. Estamos bastante animados em saber que aqui nós temos os alunos dispostos que passaram por um processo seletivo e que, claro, para chegarmos até aqui foi toda uma história que não dá tempo a gente contar aqui, mas é interessante conhecer essa história de processos e fluxos para que a gente proporcione a oferta deste curso. Eu gostaria de, neste momento de fala, dizer que o Instituto de Educação à Distância ele é um instituto que operacionaliza a educação à distância da universidade e não somente no curso de graduação, mas nos cursos de pós-graduação e graduação, assim como também em outras áreas da educação à distância. Eu gostaria de dizer, dar uma pequena citação de um profeta que ele diz assim: a educação é um investimento que proporciona grandes recompensas e abre as portas da oportunidade, que sem ela permaneceriam fechadas. Hoje, vocês abrem uma outra porta, que é a porta da pós-graduação, da especialização, uma especialização diferenciada. Ele continua: planejem agora a educação que vão adquirir, estejam dispostos a trabalhar diligentemente e a fazer sacrifícios. Agora inicia a fase de sacrifício de vocês. Se necessário, né, compartilhe as metas educacionais com sua família, seus amigos e líderes, para que eles possam apoiá-los e encorajá-los. Vocês precisarão de apoio e disposição para iniciar esses 18 meses que irão suceder para vocês
um período de grande aprendizado, mas nós ficamos felizes em saber que vocês estão dispostos em levar para a sala de aula. Este curso tem essa finalidade, levar para a sala de aula experiências inovadoras, experiências bem pensadas e elaboradas por uma equipe da CAPES, uma equipe nacional de profissionais da educação. Então, ele é um curso fantástico. Eu estive em Brasília para a gente conversar sobre este curso e foi uma oportunidade excelente. Então, sejam bem-vindos e o Instituto de Educação à Distância estará aqui para apoiá-los vocês. Obrigado, professora Caé, e pode ficar à vontade. Muito obrigada, professor Carlos, por toda a sua dedicação, todo o seu empenho em fazer com que esse curso acontecesse. Muito obrigada. Passamos agora a palavra para o pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Dr. Carlos Henrique Lopes Pinheiro. Muito obrigada, professora Caé. Desde já queria cumprimentá-la, cumprimentar a nossa vice-reitora, professora Cláudia Carioca, diretor do Instituto de Ciências Exatas da Natureza aqui presente, professor Michel, professor Carlos Barros, que acabou de falar, e a professora também, Viviane, né, que vai ser a nossa, digamos assim, a nossa docente que vai fazer esse momento inicial, dar esse pontapé inicial para todos os nossos colegas docentes cursistas, né? Então, eu queria saudar aqui os nossos colegas docentes que são que compartilham com a gente dessa profissão e que nesse momento agora, sobretudo, estão na condição de cursistas, buscando um aprimoramento, né? Buscando novas estratégias, novas parcerias, buscando se aperfeiçoar, tá bom? Em um curso de pós-graduação, e um curso de pós-graduação extremamente importante a nível nacional, né? Extremamente relevante, característico, assim, do ponto de vista da sua proposta, né? Bem emblemático, e saudar a todos, dando boas-vindas, desejar desde já, né? Um ótimo curso, um ótimo período, que seja um momento de grande aprendizado, mas eu tenho certeza também que será um momento de grandes trocas de experiência, né? Como eu coloquei aqui, o público principal, se não total, é o público docente, né? Então, nós estamos em níveis, digamos assim, diferentes, ensino superior, educação básica, mas compartilhamos da mesma profissão, e eu tenho certeza que, a partir daí, virão muitas trocas de experiências mesmo, muito aprendizado de parte a parte também, tá bom? A ProPPG, ela é o setor da universidade, né, ligada ou responsável pela viabilidade, né, e pela regulamentação dos cursos de pós-graduação, sejam eles de especialização, seja eles de mestrado, seja eles de lato ou estrito sensu. Nós trabalhamos em conjunto, em parceria com os institutos, com as coordenações, na busca incansável, né, de buscar oferecer não só uma quantidade de cursos voltados para a sociedade, interessantes para a sociedade, mas que eles sejam também cursos de qualidade, assim como é a própria Unilab, né? A Unilab, ela busca oferecer uma formação de qualidade, uma formação voltada com compromisso social, dentro dos eixos, mas também uma formação regulamentada, estruturada, onde a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, ela visa dar todo esse apoio, todo esse suporte e todas as condições necessárias para que os cursos como esse, eles possam acontecer, tá certo? Então, sejam todos e todas muito bem-vindas, desejo um ótimo período, que seja um período realmente de conquistas, tá bom? E coloco sempre a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação à disposição, não só, né, da parte institucional, digamos assim, que a gente já está em diálogo, mas também dos próprios cursistas. Fiquem sempre à vontade para nos buscar, para tirar suas dúvidas, para recorrer quando necessário, tá bom? Então, a gente está sempre à disposição para trabalhar coletivamente, para trabalhar mesmo nesse melhor entendimento e nessa melhor, digamos assim, nesse maior alcance que a universidade, que a Unilab, ela pode gerar aqui a partir dos cursos de especialização, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, e que a gente tenha aí, na realidade, um curso
digamos assim, de grandes oportunidades também, ao longo desses 18 meses, tá bem? Obrigado, bom trabalho a todos, boa aula, professora Viviane, para você, e bom curso para todo mundo. Muito obrigada, professor Carlos Henrique, essa parceria que nós temos dentro da Unilab, todo o apoio, né, das pró-reitorias, da reitoria, das direções, é um apoio fundamental para que o curso ocorra, né? Então, agradeço muito a sua presença e todo o apoio que nos é prestado. E agora eu passo a palavra para a nossa vice-reitora da Unilab, professora Cláudia Carioca. Saudações à comunidade do curso Ciência 10 da Unilab. Falo comunidade porque os que me precederam já evidenciaram alguns nomes, e uma comunidade acadêmica, ela é integrada por docentes, discentes e tais. Aqui, cada um tem a sua importância nesse momento, e eu quero saudar a todos, sem exceção, sem me esquecer de nenhum, porque os servidores técnicos administrativos, estão aqui junto conosco nesse momento, na organização, no planejamento, na execução do curso. Nós temos os docentes que estarão e fazem parte, como a nossa coordenadora, como os professores que já se apresentaram aqui, cada um com a sua expertise. Nós temos os nossos alunos e alunas aqui, que agora, vendo este curso começar, estão entendendo a importância, porque um curso de formação continuada como esse não é feito de qualquer jeito, tem todo um planejamento, e as competências que vocês estarão apreendendo junto com os docentes, que também aprendemos sempre com cada aula que nós ministramos, nós vamos entender que a formação continuada, ela realmente é algo que o professor não pode perder de vista. E o curso Ciência 10, não sei se aqui os alunos e as alunas são apenas docentes, mas é um curso que vai dar a vocês subsídio contemporâneo, subsídio de inovação, como tratar suas aulas de uma forma diferenciada. Então, é um momento, é uma oportunidade, numa universidade pública, federal, internacional, que vocês têm de obterem uma qualificação de excelência. Os nossos docentes aqui, na figura da professora Caé, estarão totalmente empenhados na formação de vocês. E quero deixar aqui o abraço do magnífico reitor e dizer que a reitoria estará com vocês naquilo que se fizer necessário. Estamos aqui à disposição para uma interlocução profícua. E, professora Caé, parabéns pelo início do curso, parabéns pelo planejamento. Quero aqui saudar a equipe do IEAD, na figura do professor Carlos, que também planejou, colaborou, executou todo esse processo para que nós chegássemos onde nós estamos aqui hoje, nesse momento, ao vivo, numa aula síncrona. Quero saudar aqui os professores que farão parte deste curso, na pessoa da professora Viviane, que tenho certeza que a sua palestra, a sua aula inaugural, será já um spoiler para tudo que vem durante este curso. Quero saudar aqui a nossa pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação, que também trabalhou bastante para que esse curso viesse a existir, organizando o edital, organizando toda a questão de fluxo processual dentro da Unilab, para que chegássemos neste momento.
Então, que vocês, alunos e alunas, possam aproveitar, porque, de certa forma, é um privilégio estar fazendo um curso de especialização numa universidade pública federal, com professores doutores, com equipe totalmente técnica e especializada, para que vocês possam obter uma formação de excelência. E que venham muitos outros cursos Ciência 10. Muito obrigada, professora Cláudia. Eu fico muito feliz, honrada, em nome de toda a equipe do C10, em ter você aqui conosco, né? A nossa vice-reitora. A gente sabe que a reitoria apoia muito o C10, assim como as pró-reitorias e os institutos e toda a equipe. E a fala da professora Cláudia foi muito relevante, né, no sentido de sempre agradecermos a equipe que faz parte. Não estamos aqui sozinhos, é uma equipe muito grande por trás dessa oferta, e o meu muito obrigado à presença dos nossos convidados aqui nessa mesa. Agradeço muito, e agora nós passaremos ao nosso próximo momento dessa aula inaugural. Então, gostaria de dizer que os nossos convidados podem ficar à vontade para desfazer a mesa de abertura, e nós continuaremos agora o nosso segundo momento dessa aula inaugural. Nesse segundo momento, eu apresentarei para vocês rapidamente a estrutura do nosso curso e algumas informações sobre a nossa oferta de 2023. Como a professora Cláudia ressaltou, essa é apenas uma das ofertas, nós já tivemos uma, essa é a nossa segunda oferta, e a nossa perspectiva é que o C10 seja ofertado na Unilab por muito e muito tempo, contemplando ainda mais polos e ainda mais cursistas. O curso Ciência 10, como vocês sabem, é um curso que foi concebido pela CAPES, e existe uma equipe muito grande por trás desse projeto. Então, eu trago aqui todos os nomes da equipe elaboradora do curso Ciência 10, e, a partir de agora, nós vamos falar um pouquinho dos fundamentos teórico-metodológicos do nosso curso. Quais são os princípios do C10? O C10 é uma especialização bastante diferenciada. Por quê? Porque ela vai buscar nos cursistas, nos docentes que fazem parte aí do curso, uma sólida formação teórica e interdisciplinar. Essa é a base do C10. E isso vai contemplar diferentes dimensões do fazer educativo escolar. Um outro princípio do C10 é a articulação entre teoria e prática, dentro do processo de formação, a partir da reflexão da realidade da escola. E a valorização da escola como um espaço formativo, realidade em permanente processo de construção e dos profissionais que nela atuam. O C10 tem vários objetivos, sendo que listaremos aqui os que seguem aqui na tela. Contribuir, então, para a efetiva mudança da dinâmica da sala de aula, trazendo, né, os princípios da socialização, da reconstrução de conhecimentos, processo de ensino e aprendizagem participativo e significativo, né, dialógico, que é muito importante. A implementação de um diálogo permanente em sala de aula, exatamente para que as aulas sejam dinâmicas, interessantes, que tragam os alunos a participar e querer compreender a ciência como algo vivo, e garantir a articulação entre os conhecimentos da área das ciências da natureza, as metodologias e conteúdos acadêmicos e os conhecimentos e práticas detidos pelos professores das nossas escolas, que são o nosso público-alvo, que são o foco aqui do nosso curso de especialização. O que é o ensino de ciências por investigação?
O Ciência 10, ele parte da premissa de que o ensino de ciências, ele deve ser feito a partir da investigação. E exatamente por isso, o ensino por investigação é uma proposição de atividades que busquem promover soluções para um problema, elaboração de hipóteses, observação, experimentação sempre que possível e registro e análise de dados, desenvolvimento da argumentação e a comunicação das ideias e conhecimentos produzidos. Então, percebam que o curso tem esse viés bastante dinâmico para promover efetivamente as ciências por meio da investigação. O público-alvo do nosso curso, né, do C10, da forma como ele foi gestado, né, pela CAPES e da forma que ele é organizado, ofertado para as instituições de ensino superior no Brasil, é o seguinte: o nosso público-alvo, então, são professores graduados que estejam atuando no ensino de ciências, no ensino fundamental, né, principalmente ali nos últimos anos do ensino fundamental, ou também no ensino médio, no sistema público de ensino, também podendo ser estendido a professores da rede particular em caso de vagas disponíveis, e também professores com outras formações, mas que de alguma forma atuam no ensino de ciências. E também nós temos aí como prioridade do público-alvo os licenciados em ciências e áreas afins com interesse no ensino de ciências. Esse público-alvo, ele é assim definido porque o curso foi todo formatado, né? Ele foi todo pensado exatamente nesses professores de ciência que estão nas nossas escolas hoje. Qual que é a estrutura do curso Ciência 10? Eu imagino que vocês que estão entrando agora no curso, participando agora dessa oferta, devem estar com algumas dúvidas. Então, nessa imagem, nós podemos ver de uma forma bem didática como que o curso é formado. Eu não vou entrar em muitos detalhes, depois a nossa querida professora Viviane vai explicar melhor, mas nós vamos ter, dentro do curso Ciência 10, alguns eixos norteadores. Esses eixos são ambiente, vida, universo e tecnologia. O curso, ele é formado por disciplinas que formam módulos. Então, nós temos 3 módulos até o final do curso. Agora, nesse semestre, vocês terão o módulo 1, que se chama Para Perguntar e Experimentar, é só começar. E ele tem 150 horas. O módulo 2 se chama Para Perguntar e Responder, Melhor Saber, e ele tem 240 horas. E o módulo 3 se chama Se é para experimentar, vamos fazer, e ele tem 90 horas. O módulo 1, então, com as suas 150 horas, é dividido em 4 disciplinas. A primeira disciplina já inicia hoje e se chama Ciência 10, uma introdução. A segunda, Ciência 10, começando a experimentar e a pensar no TCC, onde vocês já terão contato com os professores orientadores de TCC, além dos professores da disciplina específica. A disciplina 3 se chama Ciência 10, Hora de Perguntar e Propor. E a disciplina 4, Ciência 10, na sala de aula, que é uma disciplina que já tem uma característica prática de trabalho aplicado em sala de aula. O módulo 2, Para Perguntar e Responder, Melhor Saber, vai ser dividido em 2 disciplinas, uma chamada TCC2, Fundamentos do Projeto de Investigação, e a segunda disciplina, Investigação para o Ensino de Ciências, cada uma com 120 horas. E o terceiro módulo, já lá no último semestre do curso, se chama Se é para experimentar, vamos fazer, ele tem 90 horas, e ele é composto por uma disciplina que se chama TCC3, Projeto de Investigação em Sala de Aula. Para que vocês acessem o ambiente virtual do C10, vocês já sabem, mas eu acho que é importante ressaltar que nós temos esse link, né, esse site, que é o da capes.uema.br. É nesse site que vocês podem fazer o login de acesso. Então, quem ainda não fez, é importante que já faça hoje, pois hoje já inicia a primeira disciplina.
E agora eu apresento para vocês o cronograma e as datas das disciplinas do módulo 1. As disciplinas do módulo 2 e 3, elas ainda vão ter o seu cronograma e as suas datas divulgadas para vocês, mas agora eu apresento para vocês a organização do nosso primeiro módulo. Então, a nossa primeira disciplina, que é Ciência 10, uma introdução, ela vai durar 4 semanas. Inicia hoje e termina dia 15/10, sendo que haverá um encontro presencial com uma atividade avaliativa no dia 14/10, no polo de apoio, né, no polo presencial, onde vocês estão inscritos aí no curso. Essa atividade ela vai ser mediada nos polos pelos tutores e também pelos coordenadores de polo. A segunda disciplina tem 60 horas e ela inicia dia 21/10 e termina dia 17/12, com encontro presencial dia 16/12, 16 de dezembro. A disciplina 3, ela vai ocorrer em janeiro, ela tem 30 horas, se chama Ciência 10, Hora de Perguntar e Propor. Iniciará no dia 7/1 e terminará no dia 28/1, sendo que o encontro presencial será no dia 27/1. E a nossa quarta disciplina do módulo 1, Ciência 10 na sala de aula, ainda vai ficar com a data a definir. Por quê? Porque nós precisamos do calendário das aulas, né, das redes públicas, das redes municipal, estadual, para as aulas do próximo semestre, e também o calendário acadêmico da Unilab. Então, assim que nós tivermos essas datas, nós já vamos mostrar para vocês quando que essa disciplina vai ser realizada. Ela é uma disciplina que exige que o docente já esteja em sala de aula, por isso que ela não pode ser ofertada nas férias e vai ter que aguardar, então, o início das aulas do próximo ano letivo. A minha fala era essa. Eu quero desejar as boas-vindas a todos vocês, que tenhamos uma excelente jornada juntos. E gostaria de dizer que vocês podem contar com a coordenação do curso, com a secretaria e com toda a equipe que faz parte desse projeto tão importante. Agora, nós passaremos para o momento mais esperado dessa manhã, que é a nossa aula com a professora Viviane. Professora Viviane, ela é professora do C10 e ela vai estar conosco na primeira disciplina e talvez em mais algumas disciplinas também. Eu vou agora fazer a apresentação da nossa querida professora Viviane. Professora Viviane, ela vai proferir agora a aula inaugural do curso. Ela é doutora em bioquímica pela UFC, professora associada 2 da Unilab, docente do C10 desde a primeira edição e agora está conosco novamente. Ela também é docente do curso de licenciatura em Ciências Biológicas da Unilab, né, que faz parte do ICEM. Também é membro do grupo de pesquisas Interciência e coordenadora do projeto de extensão ForBio. Professora Viviane, agradeço a sua presença e passo agora a palavra para você. Bom, gente, então, um bom dia a todas, a todos e todes. É uma grande alegria estar novamente aqui no C10, na segunda turma, na oferta da segunda turma desse curso de especialização, que eu acho tão diferenciado. Então, eu começo também agradecendo o convite, agradecendo a CAE, a nossa coordenadora, né, por todo o empenho, toda a dedicação que tem nos prestado para que esse curso seja ofertado, e não somente a ela, né, estendo essa gratidão a toda a equipe do IEAD, e não vou conseguir citar todos os nomes, né, para não ser injusta, mas incluo a toda a equipe que tão prontamente nos atende, nos apoia. Quero fazer uma saudação também à mesa que esteve presente conosco, a professora Cláudia, vice-reitora, professor Carlos Henrique, pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Michel, vice-diretor do ICEM, nosso instituto, e o professor Carlos, diretor do IEAD. Bom, também quero saudar a todos vocês, cursistas, professores e professoras cursistas do C10. Também quero saudar
a todo o corpo docente do curso C10 e coordenação, tutores presenciais, tutores à distância, coordenadores de polo e toda a equipe EAD que faz parte desse curso, tá? Então, eu vou começar essa aula inaugural apresentando aqui o slide. Para vocês. Então, vamos lá. A gente está aqui na aula inaugural, existem muitas expectativas para o curso. Tenho certeza que vocês estão ansiosos pelo início, e essa expectativa, eu tenho certeza que ao longo do curso iremos atendê-la, porque eu acho que como eu falei, eu acho que é um curso muito diferenciado. O professor usa a sala de aula como um ambiente de pesquisa, um ambiente de investigação. Então, é uma proposta muito interessante. Mas eu gostaria de, antes de começar a falar sobre o curso, eu queria começar com um poema. Eu escrevi sobre ser professora. Quero começar de uma forma assim leve, né? Eu acho que a arte, a poesia, a música, a dança, a arte em geral, ela nos torna seres humanos mais leves, mais abertos, né? Então, por isso que eu quero começar com um poema, tá? Ser professora. Ser professora é reconhecer sonhadores disfarçados de aprendizes. Mais que isso, é sonhar junto com os sonhadores e aprender junto com os aprendizes. Ser professora é viver diversos mundos ao mesmo tempo. É viajar explorando esses mundos com tantas histórias e ritmos diferentes. Mais que isso, é descobrir que em cada mundo há um lugar lindo de se viver. Ser professora é ir para a sala de aula com a alma despedaçada. Eu acho que muitos de nós já passamos por isso, né? E seu aluno, sem saber, num abraço, te refazer. Ser professora é ir dormir preocupada se eles vão aprender como ser melhor, como ajudá-los a ser mais do que ter. É como uma mãe que pensa na felicidade dos seus filhos. Quem eles serão na vida? Que futuro cada um vai ter? E mais que isso, é misturar a profissão com a missão, quando ensinar o que se sabe é a própria vida em doação. Então, ser professor é um misto de sentimentos, né, gente? E aí, eu queria falar para vocês um pouco dessa trajetória do C10. Então, eu fiz parte da turma de 2020. Nós começamos presencialmente, mas veio a pandemia e tivemos que nos readaptar, nos ajustar àquela nova realidade. Então, não foi um tempo fácil, né? Mas foi um tempo de muitas superações. Eu trouxe aqui algumas imagens, né, da nossa aula inaugural no primeiro dia do curso C10 da primeira turma. As coordenadoras, os professores, os cursistas, professores cursistas presentes. E aí, ao lado, são as imagens daquela nova configuração do C10, que passou a ser totalmente de forma remota, né? As aulas online, não tínhamos aulas presenciais, e teremos esse presente, né, de termos nessa turma as aulas presenciais e podermos estarmos juntos nesses momentos presenciais. Eu trouxe aqui alguns relatos de professores cursistas do C10 da primeira turma, tá? Para que a gente possa ouvi-los e se motivar um pouco mais também. O primeiro relato que eu trago é da professora Samira Almeida. A Samira me enviou o relato por escrito e eu vou fazer a leitura dessa partilha da professora Samira. Em seguida, eu tenho um vídeo para mostrar para vocês com outros dois professores. Então, a Samira relatou o seguinte para a gente. Ter sido aluna do Ciência 10 foi uma experiência muito enriquecedora para a minha formação. Foi uma oportunidade maravilhosa, pois tinha acabado de concluir a graduação em Ciências Biológicas. E como eu estava em sala de aula, pude me inscrever e concorrer à vaga no Polo de Redenção.
destaco diversos pontos positivos em relação ao curso. Dentre eles, a flexibilidade que temos com o ensino à distância, assim como a possibilidade de desenvolvermos nossas pesquisas propostas pelo curso na nossa própria sala de aula com os nossos alunos. Em virtude da pandemia, nossos encontros presenciais não puderam acontecer. Porém, nos encontros pelo Google Meet, foi possível nos aproximarmos dos professores e colegas de diversos polos espalhados pelo Ceará e São Francisco do Conde. Além disso, tivemos a oportunidade de termos professores formadores e tutores maravilhosos da Unilab, que, além de serem professores, sempre se mostraram muito humanos e preocupados com o nosso desenvolvimento, para que pudéssemos concluir com êxito a especialização. Tenho muito orgulho de ter sido aluna da primeira turma e incentivei muitos colegas a também serem alunos e aproveitarem essa oportunidade maravilhosa. Além do título de especialista, ganhei muitas experiências e amigos. Eu vou passar para vocês agora um vídeo que mostra o relato de outros 2 professores na forma de um vídeo, tá? Então, eu peço à equipe do IAD que possa colocar o vídeo no estúdio para que a gente possa assisti-lo, por favor. Bom, gente, a gente está tendo algum problema com a passagem do vídeo? Caso não seja possível, não tem problema. Eu posso fazer um breve relato e depois eu socializo esse vídeo com vocês no nosso ambiente virtual, tá certo? Não tem problema, não. Então, vamos continuar com a apresentação do slide. Pronto. Então, os outros 2 professores que nos enviaram seus relatos foram a professora Veridiana Torres, vocês irão ver esse vídeo posteriormente, e ela nos deixou um recadinho dizendo que, para ela, esse curso de especialização tem um diferencial, pois você pode usar a sala de aula como um laboratório, e ela considera que o curso C10 foi muito gratificante para ela. Um outro professor que nos deixou um relato foi o professor Bruno Miranda, e ele nos disse que ele pôde aprender na prática os métodos referentes ao ensino de ciências. E o curso C10, ele não apenas fomentou a prática na educação básica, mas também no ensino superior. Ele nos relatou que hoje ele está na UES e ele é responsável pela disciplina de ensino em ciências para o ensino fundamental. Então, o curso deu ao Bruno não somente subsídios para atuar em sala de aula, mas também na formação de professores. Então, foram relatos muito bonitos que nós recebemos, tá? Então, eu quero agradecer a esses professores, cursistas que prestaram foram tão generosos, né, em compartilhar suas experiências conosco, tá? Bom, então vamos dar sequência aqui na nossa aula inaugural, e antes de falar especificamente do funcionamento do curso, eu gostaria de falar sobre a temática ensino de ciências e como nós pensamos hoje em ensino de ciências. Será que quando a gente pensa em ensino, quando a gente aplica em nossa sala de aula as temáticas dentro do ensino de ciências, elas estão dialogando com temáticas como a globalização? Será que a ciência dialoga com a temática da saúde ou com o meio ambiente? Dialoga com a temática da economia, das políticas públicas e da tecnologia? Então, como é que a gente constrói esse ensino de ciências em sala de aula? Então, para pensar em ensino de ciências, a gente precisa pensar nessa construção a partir
da alfabetização científica e do letramento científico, certo? Bom, e aí começamos a falar sobre alfabetização científica, né? O que é alfabetização científica? Se a gente pensar na criança, no infantil 5 para o primeiro ano do fundamental, a gente vai pensar nesse processo que a criança participa e vivencia de decodificar a escrita e a leitura, mesmo os números. Então, por meio de símbolos, ela aprende a escrever, a ler, para poder ela se comunicar. E depois que ela absorve, assimila e fixa esses códigos, né, ela passa a conseguir organizar os seus discursos, a melhor interpretar e compreender os textos, então fazer reflexões. Então, a partir da alfabetização científica, a criança passa a dominar esse letramento. No ensino de ciências, funciona de forma similar. O estudante, o jovem, ele precisa dominar essa linguagem da ciência, as leis naturais, os eventos naturais, esses conceitos dentro do ensino de ciências, para, a partir daí, ele, de fato, conseguir organizar os seus discursos, compreender não somente conceitos, mas levar para a prática dele, para a contextualização na realidade dele, e fazer a própria interpretação e reflexão sobre essas leis, esses eventos, tá? Então, a gente parte desse princípio de que você investir em uma educação científica, né, tanto na escola como para a sociedade, isso leva a um ensino muito mais produtivo. Você contribui para esse ensino ser mais produtivo. Você prepara o jovem para os desafios que ele vai enfrentar na sociedade quando ele sair desse ambiente escolar. Então, o ensino investigativo, ele precisa ser aquele que envolve os alunos nessas práticas investigativas e vai conduzir a essa configuração, que deve ser a configuração da escola, né, como um espaço de descobertas, um espaço de produção de conhecimentos e um espaço de reflexão e de criticidade do aluno, né? Então, onde é que a gente vai encontrar o letramento científico em sala de aula, dentro do ambiente escolar? Bom, no ensino de ciências, né, a gente pode ir desde discussões sobre transgênicos e as células-tronco. A gente aplica, vivencia o letramento científico desde trabalhando infecções sexualmente transmissíveis a métodos contraceptivos, de questões ambientais a questões de sustentabilidade, as questões de distúrbios alimentares, a questões como depressão. Então, a gente tem uma gama aí de conteúdos, né, de temáticas dentro do ensino de ciências que proporciona essa vivência em sala de aula, em todo o ambiente escolar, a vivências com o letramento científico, né? Então, se a gente pegar aí o conceito de Chassot, 2003, então, a gente entende que a alfabetização científica é saber ler a linguagem em que está escrita a natureza. Para o Chassot, aquele que é incapaz de entender essa leitura, né, de fazer essa leitura do universo, entender esse funcionamento da natureza, é aquele que é analfabeto científico, né? Então, para além da alfabetização científica, a gente tem esse letramento científico. A alfabetização científica conduz ao letramento científico. Então, o estudante que vivencia, que realmente experimenta o letramento científico, ele é capaz de, após fixar, assimilar aqueles conceitos da ciência, é capaz de utilizar esses conhecimentos para fazer aplicações sociais no seu contexto, na sua realidade. Então, ele vai tomar decisões baseadas em fatos, a partir do que ele observou, a partir do que ele analisou, a partir do que ele interpretou e concluiu, né? Ele tirou conclusões a partir de tudo isso, e aí, a partir disso, ele pode ter iniciativas, tomar posicionamentos, né? E decisões. Bom, então, alfabetizar cientificamente e fazer o letramento científico, né, na escola, a partir do ambiente escolar,
é promover, então, essa capacidade do nosso aluno de entender que ele vai fazer parte da resolução dos problemas da sociedade. Ele vai ser responsável por propor soluções para os problemas da sociedade e garantir a sustentabilidade. Então, aí eu coloquei diversas imagens, né, de problemas da sociedade, desde pobreza, desmatamento, aquecimento global, reciclagem, poluição, enchentes, enfim, né, mudanças climáticas. Então, de tudo isso, ele tem essa percepção de que ele é responsável. Bom, então, o Ciência 10, ele é um espaço de investigação, né? Um espaço em que a gente oportuniza na sala de aula a observação, o levantamento de questionamentos, de perguntas, a gente levanta hipóteses, cria hipóteses, sugere e orienta, né, a métodos, metodologias em sala de aula, e fazemos uma síntese de ideias e conclusões. Gente, e tudo isso nada mais é do que a própria metodologia científica. Então, no ensino investigativo, a gente exercita a metodologia científica. Nós não tiramos conclusões com base em achismos, nós tiramos conclusões com base em fatos, em observações, em registros, em testes, em experimentos, né? E sintetizamos essas ideias e tiramos nossas próprias conclusões. Tá? Então, a sala de aula, no C10, a gente tem essa intenção de fazer que a sala de aula seja um espaço e um tempo para pesquisa. Sim, nós somos pesquisadores dentro do ensino de ciências, nós professores. Então, a pesquisa em ensino de ciências, ela vai nos levar a questões investigativas que nos levam a respostas e entendimentos sobre diversos segmentos, né? A gente vai investigar e buscar respostas sobre o ensino, sobre a aprendizagem, sobre o professor, sobre o currículo, sobre o contexto social. Então, se a gente pensar em ensino, eu quero investigar em sala de aula sobre o ensino. Então, eu estou pensando em estratégias, metodologias, a didática do professor, metodologias ativas, os recursos que eu utilizo em sala de aula, as tecnologias digitais. Então, em tudo isso, eu estou buscando informações, respostas para entender melhor sobre o processo de ensino. Se eu penso em aprendizagem, então, eu estou pensando em concepções dos estudantes. O estudante tem uma concepção sobre aqueles conceitos antes que o professor ministre a sua aula, e a partir daquele diálogo com o professor e com a turma, ele vai mudar os seus conceitos. Então, eu vou entender como é que aquele aluno aprende, que estratégias de aprendizagem ele se utiliza, né, para assimilar e para consolidar aqueles conceitos e transformar aqueles conceitos, né, construir os conceitos dele. Se eu penso nas questões investigativas quanto ao professor, então eu vou me preocupar em responder sobre as concepções dos professores, a formação, né, o perfil desse professor que está atuando em sala de aula no ensino de ciências. Se eu penso em currículo, então eu posso pensar em temas, em temáticas dentro do ensino de ciências e como essas temáticas podem gerar mudanças curriculares, tá? E se eu penso no contexto social, eu estou pensando em investigar como é que o ensino de ciências, né, como é que a sociedade influencia no ensino de ciências, que conceitos eu trago desse contexto, dessa realidade, dessa comunidade que o aluno está, para dentro da sala de aula, para dentro dessa construção de conhecimentos científicos, né? E penso também em políticas públicas. Então, esse vai ser o desafio de vocês dentro do curso C10. Vocês vão se deparar com uma diversidade de questionamentos em sala de aula. E aí eu trago, né, montei aqui trouxe um exemplo, tá? Um exemplo desse início de uma investigação dentro do ensino. Então, essa imagem, deixa eu subir aqui mais um pouco. Essa imagem desse slide, ela traz uma notícia, uma reportagem, que foi agora recente, de setembro desse ano,
E a manchete dessa reportagem, ela nos diz: ciência cultiva embrião de laboratório sem esperma ou óvulo. Bom, então é um tema, já é um título muito polêmico, né, que vai trazer muitas indagações para a sala de aula. Bom, e aqui o que eu quero mostrar para vocês é que a partir de uma manchete, a partir de um acontecimento naquela comunidade, passou na televisão, então a gente se utiliza desses eventos, desses fatos, para que a gente leve para a sala de aula essas indagações e construa esse conhecimento, essa criticidade no nosso aluno. Então, se a gente for pensar nessa reportagem, então, se você for ler essa reportagem, você vai ler que os cientistas produziram, né, um modelo, não foi um embrião, um modelo de embrião, mas sem a participação de esperma e de óvulo. E o aluno vai se perguntar, mas como isso é possível, né? Então, para isso, você vai ter que conduzir a inserir, né, o conceito de células-tronco. Né? Na medida que você vai lendo essa matéria, você vai vendo que eles vão apresentar o conceito de células-tronco. E aí o aluno vai perguntar, mas o que é célula-tronco? E você vai ter que explicar que existem vários tipos de células-tronco, como as células totipotentes, aquelas que conseguem regenerar todo um organismo, as células pluripotentes, que conseguem regenerar apenas partes, né, alguns tecidos do organismo, mas não o organismo completo. Tem as células tronco, que são as células adultas, que elas originam apenas aqueles tecidos dos quais elas se originaram. Então, dos quais elas se originam, né? Então, você vai começar a aprofundar essa temática com ele. E, muito além disso, você vai também poder instigar no seu aluno por que essa pesquisa é importante. Então, também na reportagem, você vai ver que os autores falam sobre a possibilidade de descoberta, né, de estudo, de compreensão de diversas doenças, especialmente nessa fase inicial da gestação, né, que é um estágio crucial para o desenvolvimento daquele embrião, as primeiras semanas. Então, a gente pode entender melhor, por exemplo, sobre abortos espontâneos, né, por que acontecem, enfim. Então, você tem as aplicações desse estudo e também tem a questão ética. Você vai poder levantar em sala de aula as questões éticas, gerando esse momento também de criticidade no seu aluno, tá? Então, além de todas essas indagações sobre conceitos científicos, né, os conceitos prévios, o que é uma célula, o que é uma célula-tronco, como é que se forma um embrião sem gametas, né? Esses estudos vão ser aplicados, qual o impacto para a sociedade e as questões éticas. Então, além de tudo isso, você como professor, você também está investigando as questões metodológicas dessa construção. Então, você vai pensar, como é que eu vou trabalhar por exemplo, você é professor de ciências e está ministrando uma aula sobre reprodução. Então, eu quero inovar na minha aula, eu quero trazer uma temática que seja relevante e que seja inovadora. Então, você pensa nesses recursos didáticos, pedagógicos, para enriquecer a sua aula e você vai buscando as melhores metodologias para a sua aula. Então, eu vou trabalhar esse conteúdo com projetos, dá para fazer um projeto sobre células-tronco, dá para fazer uma maquete, dá para fazer um projeto de pesquisa, um jornal, né? Os alunos vão produzir um jornal, vão apresentar um jornal. Então, isso a gente trabalha essa criatividade também do nosso aluno, né? Então, que habilidades, de acordo com a BNCC, a gente está trabalhando. Essa proposta ela pode gerar mudanças curriculares na escola. Então, vejam que a gente está investigando muito mais do que conceitos puramente científicos. Né? A gente está investigando como esse meu aluno aprende, como eu envolvo o meu aluno, como eu motivo o meu aluno. Essa semana mesmo eu dizia na minha sala, gente, ser professor é muito mais do que saber conteúdo. A gente precisa motivar o nosso aluno, alcançar o nosso aluno. E para alcançar, eu preciso conhecer o meu aluno, né? Conhecer sua realidade, conhecer suas motivações, enfim. Então, é isso que vocês vão fazer exatamente no C10. Né? Vocês vão fazer toda essa investigação de como
repensando como trabalhar os conteúdos de ciências. Então, um conteúdo de célula, né, por exemplo, vou falar sobre célula, muito mais do que o estudante saber que a célula é a unidade morfofisiológica dos seres vivos, né, a unidade básica, mas não é só isso. É como ela funciona. Do que esse funcionamento depende. Por exemplo, o nosso aluno, será que ele sabe que o estilo de vida dele, ou seja, a alimentação, o uso de medicamentos ou drogas, o nível de estresse, será que ele sabe que tudo isso interfere, afeta as células, né, do nosso corpo? Então, não é só conceito. O ensino investigativo, por meio do letramento científico, né, eles nos ensinam como é que a gente vai usar aquele conhecimento, tá? Então, essa é a ideia que a gente vai trabalhar muito no Ciência 10 com vocês, tá bom? Bom, e aí eu deixo a pergunta: será que vocês estão preparados para serem pesquisadores no ensino de ciências? Será que a gente está preparado para efetivamente transformar aquele conteúdo teórico em prática, né? Porque o conteúdo teórico ele não está desvinculado ou desconectado da prática, do contexto e da realidade dos nossos alunos, né? Então, deixo a pergunta para que vocês abracem, né, o Ciência 10 e se preparem para essas vivências no Ciência 10, tá? De ensino de investigação. Aqui eu deixo as referências para essa primeira parte, a primeira parte dessa aula inaugural que eu trouxe para vocês, para que a gente possa conversar agora um pouquinho sobre o nosso curso. A professora Kai, nossa coordenadora, já nos apresentou a estrutura geral, certo? Mas eu vou falar mais um pouquinho sobre essa estrutura para vocês e sobre o AVA, né? Logo em seguida eu vou apresentar o AVA para vocês, o Ambiente Virtual de Aprendizagem, onde a gente vai trabalhar essas atividades e questões do curso. Bom, a professora Kai já mostrou para vocês que a gente trabalha no C10 a partir de 4 eixos norteadores. São 4 eixos como ambiente, vida, universo e tecnologia, tá? Então, vocês vão ter atividades de investigação com base nesses quatro eixos, tá? Vamos ter 3 módulos, né? Como já vimos. No módulo 1, então, a gente começa hoje a nossa disciplina 1 do módulo 1, que é Ciência 10, uma introdução. Logo em seguida, teremos a disciplina 2, Ciência 10, começando a experimentar e pensar no TCC. Disciplina 3, Ciência 10, hora de perguntar e propor. E disciplina 4, Ciência 10, na sala de aula. Bom, vamos falar um pouquinho da disciplina 1, tá? Que é essa que nós iniciamos hoje. Então, nessa primeira disciplina, existe um momento em que o próprio sistema já traz, né, um questionário que vocês vão responder, que é a atividade 1, e que vai identificar o perfil do professor cursista do C10. Tá? Em seguida, tem uma atividade, a atividade 2, em que vocês vão ter acesso a 2 vídeos. Um vídeo introdutório, que fala do C10, e um vídeo motivador, que vai mostrar uma situação em sala de aula de um processo de ensino por investigação. E, com isso, vocês vão poder fazer reflexões sobre essa questão do ensino de ciências por investigação, tá? E a atividade 3 da disciplina 1, eu vou também mostrar para vocês logo na sequência dessa primeira parte, e vou explicar passo a passo de como vai ser essa atividade 3, que é a atividade presencial, em que vocês vão no final, no dia 14, né, que a professora Kai mostrou, no dia 14, que é o penúltimo dia antes de fechar a disciplina, terá esse encontro presencial. E também vou explicar para vocês como se dará essa atividade presencial. Então, a gente tem, logo vou apresentar o AVA, e vocês vão ver esses eixos temáticos. E em cada eixo, vocês vão ter subtemas. Então, no eixo vida, vocês vão encontrar esses subtemas. O que é vida, o só diversidade, interações da vida, evolução, sexualidade humana, e assim por diante. Para cada um, existem diversos subtemas que vão ser trabalhados, tá? E que vão fazer parte das atividades do curso de vocês. Na disciplina 2,
vocês vão começar a pensar no TCC, tá? Teremos algumas leituras e discussões, certo? E aí a gente vai trabalhar com as atividades investigativas. Existem diversas atividades investigativas e vocês vão escolher uma atividade de cada eixo temático, tá? Para poder desenvolver cada uma dessas atividades investigativas ao longo da disciplina, já pensando no TCC de vocês. Como a própria Veridiana falou lá no relato dela, usem a sala de aula como laboratório, né? Infelizmente, nós não pudemos mostrar, mas tem um momento no vídeo, que vocês vão ver lá no AVA, no vídeo em que ela fala assim, registrem tudo que vocês estão fazendo, porque isso vocês vão usar lá no TCC. E é exatamente isso que eu gostaria de frisar aqui para vocês. Tudo que vocês vão desenvolver já nas primeiras disciplinas, deixem registrado. Criem um documento no Drive de vocês, um arquivo, mas registrem, deixem tudo registrado, porque isso vocês vão dialogar com o orientador de vocês e com o professor, os professores das outras disciplinas, tá? Bom, então, a disciplina 2 traz essas práticas na questão das atividades investigativas, nessas propostas de atividade de investigação. No módulo 3, vocês vão preparar um plano de aula, tá? Vão preparar um plano de aula, e aí eu deixei essa orientação bem marcada aqui no slide, né? Escolha uma temática, a minha sugestão, minha orientação, né? Escolha uma temática que você vai ministrar durante a disciplina D4, a disciplina 4 do módulo 1. Como a professora Caia falou, a D4, ela ainda não está com a data consolidada, ainda marcada. Por quê? Porque depende do cronograma das escolas e que vocês estejam em sala de aula, né? Então, mas naquele momento é interessante que vocês se planejem, né, sobre o que vocês vão trabalhar naquele momento futuro, para que desde já vocês já elaborem um plano de aula prevendo esse conteúdo que vocês vão ministrar lá na frente. Como a gente faz um planejamento pedagógico normalmente, né? A gente vê o que a gente vai ministrar e já prepara o plano antecipadamente sobre aquele conteúdo. E isso lá na disciplina 3 do módulo 1, tá certo? Então, a disciplina 3 é para planejamento desse plano de aula, né? E já na disciplina 4 do módulo 1, vocês vão implementar esse plano de aula, tá? Então, vão executar em sala de aula aquilo planejado. Por exemplo, tivemos alunos que se planejaram para executar aquele plano de aula em 2, 3, 4 aulas. Tivemos alunos cursistas, né, da turma anterior, que desenvolveram projetos. Então, eles abordaram conteúdo em sala, primeiro com os alunos, construíram em sala algumas questões de entrevista, quando organizaram para que esses alunos fossem conduzidos a fazer essa entrevista com a sua comunidade, nas suas vizinhanças. Então, os alunos foram para as comunidades, fizeram as entrevistas, voltaram para a sala de aula, discutiram essas respostas dos entrevistados e produziram materiais, né, murais, cartazes, sobre essa vivência e apresentaram para toda a escola. Vejam como foi uma atividade mais aprofundada. Então, isso vai depender muito de vocês, né, da possibilidade de como vocês podem trabalhar esse plano de aula, se em 2 aulas, 3 ou 4 aulas, como um projeto, né, o mês inteiro, enfim. Isso vai ficar muito a cargo de vocês, como irão desenvolver esse plano de aula, certo? E a gente vai estar aqui também para ajudar nessa construção. Já no módulo 2, é um momento de aprofundamento. Então, vocês vão se deparar com diversos questionamentos, né, nas atividades da disciplina 1, que farão com que vocês aprofundem os conteúdos, essas atividades investigativas que vocês já vinham desenvolvendo. Então, é um momento de vocês procurarem fazer revisão bibliográfica, fundamentação teórica, e, mais uma vez, tudo isso já vai ser subsídio para o TCC de vocês. Esses aprofundamentos, todos, eles devem fazer parte lá do TCC de vocês, tá? Então,
Por que eu estou frisando tanto isso? Porque a gente vivenciou na primeira turma alguns TCCs que estavam totalmente desvinculados com o curso C10. E eu digo isso porque eu passei todo o módulo 1 como professora na primeira turma, e eu vi a gente se dedicando tanto às atividades do curso, e ao final o professor cursista não desenvolveu um TCC com base nas atividades do curso. Né? Então, eu me senti um pouco frustrada, partilhando pessoalmente, porque a gente quer vivenciar na sala de aula, né, essas inovações, e quer tornar isso público. Ciência tem que ser compartilhada, então o ensino de ciências ele deve ser compartilhado. Isso precisa chegar a outros professores e mostrar que sim, é possível fazer pesquisa em ensino de ciências dentro da sala de aula. Então, que os TCCs de vocês mostrem isso, revelem como executar um plano de ensino investigativo dentro do ensino de ciências na sala de aula, tá? Então, usem tudo que vocês registrem para usar tudo no TCC de vocês. No módulo 2, então, vocês estão fazendo esses aprofundamentos para que no módulo 3 você tenha aprofundamento das atividades de investigação, para que no módulo 3 você, de fato, comece a escrever o seu TCC. O professor desse módulo vai estar junto com vocês para organizar essa escrita em parceria com o orientador de vocês, tá bom? Bom, então, estou finalizando esse segundo momento em que eu apresento o curso, certo? Vou sair desse slide, vou apresentar agora propriamente o nosso ambiente virtual de aprendizagem, tá? E antes de deixar esse slide, eu deixo também uma mensagem, tá? Que eu escrevi, que diz assim: o homem é capaz de escalar as montanhas mais perigosas, enfrentar os exércitos mais poderosos e desbravar os mares mais profundos. Mas se não for capaz de escalar as montanhas dos seus sonhos, enfrentar os exércitos dos seus medos e desbravar os mares dos seus relacionamentos, ele não será um vencedor. Gente, eu escrevi isso na minha tese de doutorado, porque a gente sai dessa fase sentindo que a gente conseguiu superar escalar grandes montanhas, né, enfrentar grandes exércitos e desbravar mares muito profundos. Então, foi o meu sentimento naquele momento, né, e que eu levo para toda a vida. Bom, gente, então, eu vou mudar agora o slide e vou diretamente compartilhar aqui com vocês o nosso AVA, tá? Compartilhar a tela. Deixa eu abrir aqui, painel, compartilhar. Bom, então, está aí sendo apresentado o nosso AVA. Vamos colocar aqui. Pronto, né? Então, está projetando aqui o nosso ambiente virtual. E aí eu gostaria de dizer que eu fiquei muito feliz ao deparar com um novo ambiente virtual. Essa cara, né, do AVA, ela está diferente, ela está atualizada e está até mais bonita em relação ao AVA do ano passado. E é assim, né, natural que a cada ano a gente vai tendo essas melhorias, né, essas configurações que facilitam o manuseio do ambiente virtual. Então, mostrando aqui para vocês, logo no início, temos aqui esse Ciência 10, aqui você tem acesso rápido a links e conteúdos úteis. Aqui são os eixos temáticos. Né? Aqueles 4 eixos temáticos que nós falamos para vocês, eles estão organizados aqui nesse painel inicial. Tá? Então, vejam só. Aqui tem o eixo ambiente, o eixo tecnologia, essa aba do eixo universo e outra aba do eixo vida. Para cada um, se você clicar nessa aba,
o sistema vai abrir os subtemas que eu comentei com vocês, né? Cada eixo tem os seus subtemas. Então, eixo ambiente tem aqui o subtema Terra no Universo, a Terra é viva, a Terra em colapso e animal cultural. Eu vou clicar em apenas um para mostrar para vocês. Gente, vocês estão diante de uma pasta, né? Com uma enorme quantidade de recursos que vocês podem utilizar em sala de aula futuramente. Então, explorem bem esse ambiente virtual que está tão rico de ideias, de recursos que vocês podem aplicar em sala, tá? Então, vou clicar aqui, ó, a Terra no Universo. Então, vejam só, ela começa com uma atividade de investigação, né? Essa atividade aqui, movimento de rotação e os ritmos diários dos seres vivos. E vejam a quantidade de recursos de dados tecnológicos que o sistema disponibiliza para vocês. Tem um texto, Origem da Vida na Terra, um vídeo, Seres das Profundezas. Então, estou aqui apenas listando, mostrando para vocês. Existem diversos recursos desse subtema, né, de um único subtema, tá certo? Para que vocês possam utilizar e explorar esses recursos de cada eixo temático. E assim por diante. Se você clicar no eixo tecnologia, ele vai abrir os diversos subtemas, e clicando em cada aba de subtema, você vai encontrar uma diversidade de recursos didáticos tecnológicos, tá? Dentre vídeos, textos. Então, aproveitem a quantidade, a riqueza e qualidade desses materiais do curso C10, tá? Para aprimorar e enriquecer as aulas de vocês também. Bom, voltando aqui ao painel, tá certo? Então, aqui, depois de você visualizar os eixos temáticos e os seus recursos didáticos tecnológicos, vocês vão encontrar a disciplina em que vocês estão inscritos, tá? Então, vocês estão agora na disciplina do módulo 1, então a gente vai aqui entrar na disciplina Ciência 10, uma introdução. É essa disciplina que vai estar disponível no sistema para vocês acessarem. Quando vocês acessarem essa disciplina, a disciplina 1, vocês vão encontrar esse mural aqui, que está muito bacana. Ele mostra a continuidade, né, da disciplina 1, o que vai acontecer na disciplina 1, a carga horária, a duração. O mural vai trazer esse histórico, né, de atividades, apresentação da disciplina, material de estudo, atividade 1, atividade 2 e avaliação. Como é que essa disciplina vai funcionar, tá? Então, vocês podem acessar e ler, né, esses materiais já disponíveis para vocês. Se vocês descerem um pouquinho aí na página, vocês vão encontrar o fórum de apresentação. Então, eu criei um fórum, eu acho que é muito importante que a gente, nesse primeiro momento da disciplina, se conheça um pouco, tá? Então, criei esse fórum para que cada um de vocês se apresentem. Então, eu deixei aí o textinho para vocês, né? Olá a todos os cursistas do C10, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Este é um espaço para nos apresentarmos e nos aproximarmos um pouco nesse início de curso. Um novo ciclo se inicia e que ele traga muitos aprendizados e conquistas. Deixem um pouco de si, regue esse terreno com as suas expectativas e ideias e colha um pouco das riquezas deixadas pelos colegas. Eu desejo um excelente curso a todos. Estamos juntos, né? Participem desse fórum de apresentação. Então, entrem nesse fórum, se apresentem, digam, deixem seus nomes, de que polo você é, suas expectativas para o curso, qual é a sua formação, formado em química, em biologia, em física, né? Como é a sua formação, e a gente vai se conhecendo por meio desse fórum, tá bom? Dando sequência aqui no nosso aula. Então, vocês viram que tem a aba sobre os eixos temáticos, fórum de apresentação, e aí vocês podem clicar aqui na atividade 1 para vocês começarem a atividade 1. A partir de hoje, essa atividade 1 já vai estar aberta para vocês iniciarem. Então, é só clicar aqui nesse link aqui, que vocês vão ser direcionados para responder a esse questionário
que vai definir o perfil de vocês, né? Que vai nos dizer qual é o perfil do nosso público, né? Os cursistas do C10. Na atividade 2, então, vocês vão entrar aqui, clicar nessa aba, atividade 2, e ter o primeiro contato com os vídeos, né? Então, para responder a atividade 2, vocês precisam assistir ao vídeo motivador, já tendo assistido ao vídeo de apresentação. Assistam o vídeo motivador, né? Até ele já deixa no sistema, já deixa aqui o link, acesse por aqui, você pode clicar aqui, vocês vão ser direcionados para esse vídeo. E depois de ver o vídeo, vocês vão elaborar um texto de análise reflexiva e respondendo a essas duas questões. A metodologia de ensino por investigação faz parte da sua prática docente? A pergunta número 2. Seus alunos geralmente realizam perguntas sobre os temas abordados em sala de aula? Então, é o momento em que vocês vão produzir esse texto e fazer o envio do texto sobre essas duas questões aqui nesse link, tá? Acessando esse link, vocês vão ter acesso ao envio, fazer o envio, né? Dessa atividade 2, tá? E a atividade avaliação presencial vai ser um espaço em que vocês também vão ter para também refletir sobre o ensino por investigação, tá? E eu vou já mostrar para vocês essa atividade presencial, e que a gente vai ter o apoio dos tutores presenciais, dos coordenadores de polo, que vão nos auxiliar nessa execução, né, na aplicação dessa atividade, tá? E vão estar com vocês no dia 14 para discutirem essas produções que vocês desenvolveram. E vão enviar esse material aqui no AVA, na atividade presencial também. Então, no ambiente virtual, gente, ao longo de todo esse mês, os tutores à distância vão estar fazendo as avaliações de vocês, né? Eu vou estar junto com os tutores à distância, fazendo, então, auxiliando esse acompanhamento no ambiente virtual, tá? E somente no dia 14 vai haver um momento presencial nos respectivos polos, tá? Bom, então, eu vou partir aqui do AVA, vocês já estão vendo o AVA, né, que vocês possam acessar, explorar, mexam, né, para entender como é que o AVA funciona. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá certo? Com os tutores presenciais, tutores à distância, que a gente vai auxiliá-los sempre que vocês precisarem, tá? Bom, então, partindo para o nosso último momento, eu vou apresentar para vocês, vou compartilhar aqui, compartilhar a tela, para explicar para vocês especificamente sobre a atividade presencial, certo? Como ela vai se desenvolver, como ela vai acontecer. Vamos lá. Bom, essa apresentação aqui, deixa eu ver se ele já está no ar, o slide. Queria pedir à equipe EAD que me ajudasse aqui para colocar esse slide na tela, no estúdio, por favor. Pronto. Tá ótimo, muito obrigada. Então, gente, para finalizar a nossa aula, eu queria mostrar para vocês essa atividade presencial, tá certo? Como é que ela vai se desenvolver. Bom, então temos aí esse período de 23 de setembro, hoje, até o dia 15 de outubro, para desenvolvermos a disciplina 1. Como eu falei para vocês, a atividade 1 é um questionário sobre o perfil docente, e ele já está aberto a partir de hoje. A atividade 2 serão aquelas duas questões que eu mostrei para vocês no AVA, sobre aquele vídeo motivador que vocês irão assistir.
e é uma atividade que vale 100 pontos. No C10 a gente não trabalha com 10, 9, né? A gente trabalha com a nota 100, 50 pontos, né? 100 pontos. E abre essa atividade 2, vai abrir no dia 25 de setembro, tá? A gente utiliza critérios, né? Vocês precisam saber que vocês vão ser avaliados e que critérios são esses de avaliação. Então, a gente coloca para que vocês escrevam pelo menos 200 palavras para cada questão daquela, e a gente avalia a argumentatividade, a clareza e a apresentação da sua ideia, tá? Na atividade 3, que é a atividade presencial, vocês vão produzir, enviar no AVA, lá no espaço da atividade 3, e vão levar essa atividade para o encontro presencial. Ela vai abrir no dia 1º, eu coloquei setembro, mas é 1º de outubro, eu errei o mês, tá? Lá no AVA vai estar corrigido. Então, abre no dia 1º de outubro, e como é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um tema. A gente vai começar a experimentar o ensino por investigação, tá certo? Estamos falando tanto em letramento, né, ensino por investigação, a gente vai começar a treinar o ensino por investigação. Então, vocês vão escolher um tema e vão construir uma apresentação desse tema, né? Esse tema, ele é importante, a relevância desse tema, né? Qual a importância dele, que tópicos eu posso aprofundar a partir desse tema, eu posso aprofundar, né? Que conceitos, que temáticas, e no final vocês vão colocar pelo menos 3 questões investigativas, tá? Eu vou dar aqui um exemplo para vocês, eu vou mostrar um exemplo de como vocês vão elaborar essa atividade. Então, a primeira parte é produzir o texto, com essa apresentação, a relevância, os tópicos de aprofundamento e as 3 questões. Essa primeira parte vai valer 50 pontos. E a segunda parte é produzir um mapa mental sobre a temática, tá? Que também vale 50 pontos. E aí eu vou mostrar um exemplo, tá? Eu escolhi uma temática que não é uma temática de ciências, né? Propositalmente não é uma temática de ciências, mas é uma temática que eu trabalho no meu projeto, que é o autismo. Então, eu escolhi, né, autismo, vocês vão escolher uma temática dentro do ensino de ciências, e a relevância, né, eu escrevi aqui, o autismo é uma temática que precisa ser abordada na escola, na comunidade escolar, e a comunidade escolar precisa estar preparada para receber e incluir os alunos com esse transtorno, bem como outros, né, transtornos. Mas, para isso, a escola e professores precisam de capacitação, de ferramentas e acesso a materiais adaptados. A escola precisa de acessibilidade, políticas públicas que garantam os direitos da pessoa com deficiência. Professores precisam ser formados para a prática do ensino inclusivo, bem como toda a comunidade escolar precisa estar consciente do seu papel e participação na construção de uma sociedade inclusiva. Então, ou seja, eu apresentei a importância do meu tema, né? É o que vocês vão fazer com o tema de vocês. E aí eu vou definir pontos de aprofundamento. Olha, eu quero aprofundar, dentro do tema da temática autismo, eu quero aprofundar a sua definição, a sua etiologia, a legislação vigente para essa temática, as características da pessoa com transtorno do espectro autista, os mecanismos de aprendizagem desse público-alvo. E que questões investigativas eu posso propor? Então, primeira pergunta investigativa: quais são as estratégias de aprendizagem para as crianças autistas? Segunda questão investigativa: quais metodologias são as mais eficientes para esse público? E terceira questão investigativa: em um conteúdo sobre células, por exemplo, quais seriam os recursos e adaptações apropriados para trabalhar com o público autista? Então, são perguntas que eu quero buscar as respostas durante as minhas aulas, né? Vocês, dentro da temática de vocês, no ensino de ciências, vocês vão, ao longo do curso, buscar responder essas diversas perguntas que vocês irão propor nas disciplinas, tá? E aí, o mapa mental, eu também deixo um modelo. Com certeza, vocês, professores, produzem mapas mentais, alguns sabem trabalhar com programas que montam, né, os mapas mentais e tudo. Mas, de qualquer forma, eu apresento para vocês esse mapa mental
para mostrar que tudo aquilo que eu apresentei como texto foi convertido na forma de um mapa. Então, ao centro tem a temática que eu escolhi, e as ramificações e as suas diversas cores me dizem quais são esses aprofundamentos que eu quero fazer. Então, aqui eu tenho um tópico que fala sobre a definição e os níveis de suporte. Tem outra ramificação que vai mostrar as áreas afetadas e os símbolos do autismo. Tem outra ramificação que vai mostrar a etiologia, a origem, né? Tem outra ramificação que mostra essas leis vigentes para o espectro autista, e tem uma outra ramificação desse mapa que vai me mostrar os mecanismos de aprendizagem e os recursos para o público TEA, tá bom? Então, é isso que vocês vão elaborar como mapa mental para a atividade presencial. Então, no dia da aula presencial, da avaliação presencial, vocês vão levar essas discussões, esses temas que vocês escolheram, as perguntas investigativas que vocês escolheram e o mapa mental que vocês elaboraram, tá bom? Então, já é uma prévia, né, de tudo que a gente vai desenvolver ao longo do curso. Como eu falei, a atividade será enviada pelo AVA, né, e na atividade 3 e na aula presencial, cada um de vocês vai apresentar o seu texto e o seu mapa, tá certo? Bom, então, gente, comecei falando com poesia, trouxe relatos dos alunos da turma passada, depois fiquei falando com vocês sobre letramento científico, ensino por investigação, a pesquisa e ensino de ciências, tudo isso que fundamenta o C10, né, levando a gente refletir sobre o ensino por investigação. Apresentei o AVA para vocês, as atividades que vocês vão desenvolver nessa disciplina 1. Então, quero acolher a todos vocês mais uma vez, e mais uma vez dizer, sejam todas e todos muito bem-vindos e bem-vindas no curso C10, especificamente na disciplina 1, que é onde eu vou estar aqui atuando com vocês, tá bom? Acredito que a partir de agora, a gente vai liberar para vocês aí o chat, para que vocês possam colocar perguntas, dúvidas, comentários, e que a gente possa ir respondendo na medida do possível, tá bom? Então, foi um grande prazer apresentar essa aula inaugural, uma honra, né, estar com vocês nessa aula inaugural. E agora abrimos para esse momento em que podemos tirar essas dúvidas iniciais, né? Imagino que sejam muitas, mas vamos lá. Obrigada, professora Viviane, pela excelente aula, uma aula bastante esclarecedora, né? Trouxe muitas questões importantes para que os cursistas consigam compreender o curso. E nós abrimos agora o chat, né? Abrimos há um tempinho o chat para perguntas, né? Perguntas relativas a esse momento inicial. E o que nós podemos falar agora é que, caso não esteja aparecendo o chat para vocês, vocês podem apertar o F5 ou atualizar no celular de vocês para que vocês possam ter acesso ao chat, tá certo? Então, complementando, né, o que a professora Viviane estava falando aqui, eu acho que existem algumas questões relativas a como o curso funciona, né, professora? A gente já falou aqui, mas cabe ressaltar, essa foi uma pergunta que apareceu no chat, se as aulas são presenciais todos os dias, se são presenciais todos os finais de semana, e aí é importante que vocês sempre vejam o calendário do curso. O curso, ele funciona dentro do AVA, que é a plataforma que a professora Viviane apresentou para vocês. Então, todo o curso está lá dentro. Eventualmente, né, geralmente a cada disciplina nós teremos pelo menos um encontro presencial, mas pode ser que alguma disciplina tenha necessidade de ter mais de um encontro, pode ser que a professora ou o professor da disciplina desejem fazer uma atividade, né, online com vocês, convidá-los para participar de uma atividade via Google Meet ou
até mesmo dentro desse modelo de aula ao vivo no YouTube, mas fiquem tranquilos que tudo isso vai ser avisado a vocês com antecedência. Então, vocês poderão se organizar. As aulas do C10, elas são todas programadas para acontecer dentro dessa plataforma online e os encontros presenciais aos sábados. Por quê? Porque nós sabemos que todos os nossos cursistas são docentes e estão em sala de aula durante a semana. Então, fiquem tranquilos, as aulas presenciais não serão durante a semana, sempre serão aos sábados, e vocês serão sempre avisados com a devida antecedência. Professora Viviane, gostaria de complementar sobre essa questão das aulas? Não, assim, acho que você falou tudo, né? Eu acho que é isso mesmo. Como você falou, a gente tem essa possibilidade de criar oportunidades de outros encontros, né? E as ideias vão surgindo, de fato, com o andamento da disciplina, né? Mas vocês aproveitem todo o ambiente virtual e desenvolvam no ambiente virtual as atividades. Que, se houver alguma atividade presencial, como a professora Caia falou, a gente vai avisar com antecedência para fazer um planejamento com antecipação. Isso, sobre o horário, né, das aulas, que também surgiu aqui, fiquem tranquilos, vocês serão também avisados. Geralmente essas aulas acontecem no turno da manhã, né? E vocês sempre serão avisados com a devida antecedência para que vocês possam se organizar. Como eu mostrei para vocês no início da nossa aula, nós já temos o nosso calendário prévio das 3 primeiras disciplinas do módulo 1. Dentro da primeira disciplina, nós já temos previsto um encontro presencial, tá certo? E aí é bem importante que vocês fiquem atentos a esse encontro presencial, mas os tutores, os coordenadores de polo também entrarão em contato para explicar como a dinâmica vai ser feita, como a acolhida vai ser feita. Então, vocês não precisam se preocupar com isso nesse momento, porque vocês sempre terão as devidas comunicações, tá certo? Professora Viviane, aproveitando o momento, algumas pessoas estão perguntando, né, sobre questões relativas ao TCC, como que é esse TCC, se ele é uma monografia, se ele é um artigo. E aí nós aproveitamos a sua presença aqui para já tirar algumas dúvidas relativas a isso. Certo. Com relação... eu estou aqui, tentando acompanhar as perguntas no chat, né? E com relação ao formato do TCC, a gente sempre orienta que o formato seja de acordo com as normas da própria Unilab, né? Da instituição. O que a Unilab aceita? Se vocês... a gente vai compartilhar esse guia de normalização da Unilab com vocês. Acredito que muitos até já tenham, né, acesso. E lá no guia, vocês vão ver que a gente tem... é possível fazer o TCC no formato de monografia, também no formato de artigo, e tem outro formato que agora eu não me lembro. Mas, normalmente, a gente tem feito sempre no formato ou de monografia ou de artigo, tá? O artigo sendo submetido para poder fazer a defesa. Então, o formato pode ser também na forma de artigo, tá certo? Eu estou vendo aqui a pergunta também, se o estudante terá o contato direto com seus orientadores e como é que é a escolha do orientador. Você quer falar, Caia, sobre... Porque, assim, o contato direto vocês terão com seus orientadores, tá? Agora, a escolha da orientação é que a gente ainda vai definir, né? Como é que a gente vai organizar e distribuir os alunos com os orientadores. Isso, exatamente. Na disciplina 2, vocês terão acesso aos professores orientadores, e quando a disciplina 2 iniciar, essa disciplina vai iniciar em outubro, aí vocês terão esse contato prévio com os orientadores, com temáticas, né, que são de interesse desses professores orientadores. Dentro do C10, cada professor orientador pode orientar no máximo 10 alunos, então a gente vai tentar fazer com que vocês
consigam aí ficar com o professor orientador que dialogue com aquilo que vocês também têm interesse, né? Mas tudo isso vai ser feito dentro do cronograma das disciplinas. Então, agora nós temos a disciplina 1, e dentro dessa disciplina 1 vai ser muito importante que vocês consigam compreender a dinâmica do curso. Então, se dediquem a essa disciplina, participem das atividades, né? As atividades, elas são no AVA, tá certo? Existe o SIGA-A, existe o SIGA-A, mas o SIGA-A, ele não é, dentro do C10, ele não é a nossa plataforma principal. A nossa plataforma principal é o AVA. Então, é lá no AVA que a professora, os professores de vocês entrarão em contato, colocarão comunicados, recados para vocês, guiarão, nortearão todas as atividades, tá certo? Então, nesse primeiro momento, aproveitem essas 4 semanas para compreenderem a dinâmica do curso. E na segunda disciplina, em outubro, vocês já saberão quem serão os professores dessa disciplina, quem serão os orientadores, e aí sim vocês vão ter toda uma imersão para fazer a compreensão do que é o TCC e como vai ser a orientação aqui no C10, tá certo? Até porque a questão do orientador por exemplo, vamos supor que eu, né, professora Viviane, eu sou meu doutorado em bioquímica, tá? E vamos supor que eu trabalhe somente com bioquímica, com pesquisa em bioquímica, mas eu sou professora do C10. Eu vou querer que o meu aluno do C10 trabalhe com pesquisa em bioquímica? Óbvio que não. Então, a área de atuação do professor, ela independe da escolha do orientando, porque o professor ele vai orientar o aluno, né, o cursista, o professor cursista, de acordo com o que ele vai realizar em sala de aula, de acordo com as atividades que ele realiza em sala de aula e que tem como base as atividades da disciplina do curso, né? Então, o professor cursista leva para a sala de aula o que ele está trabalhando na disciplina e, a partir dessas ações na escola, ele transforma tudo isso em um TCC. Então, qualquer professor orientador, né, independe da área que ele atue, ele vai poder orientar esse aluno na construção desse TCC dele, né, dessas ideias. Exatamente. E aí cabe salientar que dentro do C10, diferente, por exemplo, de um mestrado, onde o aluno se adequa à linha de pesquisa do seu professor orientador, aqui no C10, os orientadores se adequam às necessidades dos alunos, né? Então, existem temáticas que vão nortear os trabalhos do C10. Mas isso não significa que, porque a professora Viviane é doutora em bioquímica, você precisa fazer um trabalho específico em bioquímica. Não. Você vai fazer um trabalho a partir da sua realidade, a partir da escola que você está inserido, e os professores do C10, eles têm essa competência para conseguir orientá-los nesse sentido, tá certo? Claro que um professor químico, né, um professor licenciado em química, com mestrado e doutorado em química, talvez tenha mais expertise para orientar professores que atuam, por exemplo, especificamente na área de química, porque nós temos aqui professores do ensino médio também, nós temos professores também do ensino profissional, né? Dessa vez nós abrimos o edital para que outros professores de outros segmentos também pudessem atuar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que o foco do TCC são as vivências de vocês, são as áreas de atuação de vocês na escola. Então, não se preocupem agora com a linha de pesquisa do professor orientador. O meu orientador, ele é biólogo, então eu terei que falar alguma coisa específica da biologia. Não, o C10, ele não trabalha dessa forma, tá bom? O foco é realmente a atuação de vocês. Outra coisa que estão colocando aqui no chat é sobre a questão da aula presencial, né? A preocupação com a presença no dia da avaliação presencial. A gente vai ver caso a caso, né?
é importante que todos estejam no dia presencial para socializar as suas produções, né? Os seus textos, suas ideias. Mas cada caso é um caso, e a gente analisa, dialoga, né? Conversa, vocês não vão ficar sem nota, obviamente, porque o que vocês apresentam no dia presencial, vocês enviam ao AVA, né, para a gente corrigir e dar a nota. Então, não se preocupem. A gente vai articular isso direitinho e fazer essa ponte junto com os coordenadores de polo e os tutores presenciais, tá bom? Exatamente. Também teve uma pergunta se o TCC ele vai poder ser feito a partir do currículo do ensino médio, a partir da prática no ensino médio. Sim, por quê? Porque nós temos professores aqui no curso que atuam somente no ensino médio. Então, apesar do C10 ter sido feito para professores que atuam do 6º ao 9º ano, como nós abrimos, né, o edital para outros docentes, obviamente que também nós vamos abrir essas possibilidades. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Eu acho que nesse momento também é importante falar um pouquinho sobre a tentativa de entrar no AVA, né? Alguma pessoa colocou aqui no chat que não conseguiu acessar o AVA. A gente pede que tente novamente acessar esse ambiente. Caso vocês não consigam, vocês podem entrar em contato tanto com o polo de vocês, como com a coordenação do curso e a secretaria do curso, tá certo? Então, tudo isso vocês podem fazer por meio do e-mail e do contato com as pessoas que estão trabalhando no C10. Tem uma pergunta aqui, Caio, que diz assim, que se a aula presencial vai ser o dia todo. Acredito que é só pela manhã, não é? Isso. Eu já falei, eu já respondi, vai ser conforme realmente a necessidade do tamanho da atividade, né, professora Viviane? Sim, tá certo. O fórum de apresentação do AVA da disciplina não está habilitado. Não está habilitado porque a disciplina começou agora, né, gente? Nós demos o pontapé agora. Mas hoje vocês fiquem tranquilos que a habilitação já vai ser feita, né, professora Viviane? Sim. E o prazo de entrega das atividades no AVA sempre estarão no AVA, tá certo? Então, por exemplo, a professora Viviane falou sobre esses prazos, né, da disciplina 1, mostrou aqui para vocês na aula. Professora, se você quiser reforçar um pouquinho a questão das datas, da entrega. Tá. Com relação... o que eu apresentei aqui, eu também vou deixar lá no AVA, também detalhado para vocês. A atividade 1, ela abre hoje, tá? Junto com esse início das aulas. Como a atividade 1, ela é apenas um questionário, vocês vão apenas marcando, né, selecionando essas respostas sobre o perfil de vocês, então ela é super tranquila, é uma atividade rápida. Então, por isso que eu já coloquei a atividade 2 para começar dia 25, segunda-feira. Então, vocês podem passar o final de semana respondendo. Claro que aqueles que vão ter dificuldade de acessar o AVA vão precisar de um tempo maior, então ela vai estar aberta por um tempo maior também. Então, a partir de segunda, você já tem acesso à atividade 2, que é as respostas dessas 2 perguntas investigativas sobre o vídeo motivador, né? E a partir do dia 1º de outubro, aí vocês já vão ter acesso à produção, né, a construção dessa atividade 3, né? Vai estar lá no sistema a explicação e como vocês devem desenvolver a atividade 3 do jeito que eu expliquei aqui para vocês, né? Nesse formato que eu expliquei para vocês, da produção de um texto sobre uma temática, os aprofundamentos, as questões investigativas e a produção de um mapa mental, certo? Então, tudo isso vai estar também definido lá no AVA, para que vocês não se percam nesses prazos, tá? Isso. Outra questão que surgiu foi sobre a comunicação, né? Como que vai ser feita a comunicação entre nós, entre os cursistas, entre os professores, se vai ser feita por WhatsApp. Então, um grupo de WhatsApp com tantas pessoas como nós somos, ele pode ser bom, mas também pode ser um pouco complexo, né? Mas o que eu quero dizer para vocês? Os polos, eles podem formar grupos, vocês podem
formar grupos da disciplina com os colegas de polo de vocês. E, na medida do possível, nós vamos tentar, sim, formar um grupo de comunicações da coordenação, tá certo? Então, fiquem tranquilos, as comunicações, elas acontecem por e-mail. Lá no site do IEAD, na aba do Ciências E10, vocês encontram informações do curso, vocês já encontram o calendário. Essas apresentações que foram feitas aqui hoje, tanto a minha apresentação quanto a apresentação da professora Viviane, serão enviadas, disponibilizadas para vocês, tá certo? Então, nós vamos ter vários canais de comunicação. Uma outra questão que surgiu foi sobre pessoas que moram distante do polo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que estão matriculados no polo, por exemplo, de Redenção, mas moram na zona rural. Exatamente por isso que o curso ele tem encontros presenciais esporádicos, né? Para que vocês tenham tempo de se organizar e organizar essa ida ao polo. O curso ele não é 100% online, ele não é 100% à distância. Ele é um curso que também tem atividades presenciais. Por isso que é muito importante que vocês consigam fazer essa organização prévia. Por isso que vocês já têm as datas, né, dos 3 primeiros encontros presenciais, das 3 primeiras disciplinas, para que vocês já possam se organizar e participarem de forma, se fazerem, né, presentes nessas atividades no polo. É muito importante que isso também aconteça, né, professora Viviane? Sim, até porque, assim, a gente... a primeira turma que, de fato, a gente vai executar o Ciência 10 de acordo com a idealização dele, né? Que é esse conjunto de atividades à distância, mas tendo, ao final, os encontros presenciais. E esses encontros presenciais, eles farão a diferença, né? Essa troca das suas produções, das ideias, né? Essa partilha de ideias, ela vai fazer diferença na construção do curso, né? Do que simplesmente nesses encontros online, né? Porque, assim, a grande dificuldade, gente, fazer pelo Meet, como a gente fazia antigamente, é que o Meet antigamente podia gravar. E a gente também, o Meet tem um limite de até 100 pessoas. E vocês, professores cursistas, vocês são mais de 100 cursistas. Então, não, a quantidade de cursistas não caberia numa sala no Meet. Então, a gente tem que pensar em ajustar esses encontros online para um formato que possa acolher a todos, né? No mesmo local e dia. Exatamente. E também é sempre importante ressaltar, né, que, como eu falei antes, né, quando teve a pergunta sobre grupos de WhatsApp, vocês podem fazer esses grupos, se comunicar por esses grupos, mas nós temos a comunicação oficial que vocês já sabem qual é, né? E-mails, que são as ferramentas onde nós sempre nos comunicamos, o canal oficial, que é o site do IEAD, com a página do curso, onde eu já falei para vocês que está o nosso cronograma, o nosso calendário, e também pelo AVA, tá certo? Por isso, gente, que é muito importante que vocês sempre vejam o e-mail de vocês e entrem no AVA sempre, tá bom? Para que vocês possam ter contato aí com tudo isso, tá? Professora Viviane, gostaria de falar mais alguma coisa? Já chegamos às 11 horas. Eu acho que é isso, Caio. Eu acho que a gente, né, partilhou a ideia principal do C10, essas orientações. Qualquer dúvida, nos comuniquem pelo AVA, por e-mail, né? Falem com os coordenadores de polo de vocês, os tutores presenciais de vocês, que eles também podem entrar em contato com a gente. A gente vai estar à disposição. Eu sei que no início, né, surgem muitas dúvidas, dificuldades com o AVA, mas, assim, com um pouquinho de paciência e diálogo, a gente vai resolvendo tudo. Não, certo? Não fiquem agitados e aflitos, que tudo vai se resolvendo, tá bom? A gente está aqui para fazer essa parceria, para ajudar na medida do possível. Então, assim, exatamente. Mais uma vez, então, só para finalizar, eu agradeço, né, ao convite. Espero que vocês tenham tirado muitas dúvidas do que vocês traziam, né, no início da aula.
E fico muito feliz por estar mais uma vez no C10, que é um curso que eu admiro, um curso que eu acredito, sabe, no potencial desse curso, no poder transformador desse curso, no impacto que ele tem na vida dos professores e nas escolas. Então, eu tenho muito orgulho mesmo de ser C10. Obrigada, professora Viviane. Foi muito, muito prazeroso ter você aqui conosco, né? Ajudando, colaborando com o curso, com a nova edição do C10. Como eu já falei para vocês, nós temos uma equipe muito grande envolvida, né, nos bastidores, fazendo com que esse curso efetivamente saia do papel. Essa é uma edição muito desafiadora, porque é a primeira edição do C10 que vai ocorrer realmente de acordo com o que foi planejado pela CAPES, né? De acordo com as aulas presenciais, com encontros que vão fugir do padrão que ocorreu durante a pandemia, né? No qual nós fomos assolados por uma situação muito específica, muito ruim, mas agora a gente vai conseguir se reinventar, as aulas elas vão ser muito dinâmicas, em breve vocês já saberão quem serão os docentes e os orientadores lá da disciplina 2, que começa em outubro, tá certo? E lembrem sempre de visualizarem o e-mail de vocês. E-mail é algo que a gente tem que ver todo dia, né, gente? Todos aqui são professores, sabem disso. São muitas demandas, mas o e-mail é muito importante. E fiquem à vontade para criar outros canais de comunicação, mas lembrando que o nosso canal, ele sempre vai ser o canal do AVA, que vocês precisam acessar sempre, e os e-mails institucionais, tá certo? Então, eu quero agradecer todas as pessoas que estiveram aqui hoje, todos os cursistas que participaram dessa nossa primeira aula. Eu acredito que foi um sucesso, né? Muito esclarecedora. Essa aula ela vai ficar disponível para vocês no canal do IEAD. Gostaria de aproveitar e solicitar que todos se inscrevam no canal do IEAD. Muito material bacana vai ficar disponível lá. A gente vai fazer outros momentos como esse pelo canal do IEAD, então já se inscrevam. E quaisquer dúvidas, entrem em contato com a coordenação, entrem em contato com a secretaria. E boas aulas, afinal de contas, o curso começou hoje. Então era isso, pessoal. Um abraço e um ótimo curso para todos nós. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Um prazer.